É bem por aí, Tirone, porque, vamos lá, o Vasco é o clube que acabou de ouvir um não do Zé Ricardo. O Zé Ricardo é o técnico que fez um trabalho fraquíssimo no Fortaleza durante a passagem do Rogério Ceni pelo Cruzeiro e depois esquentou lugar para o Eduardo Cudê no Internacional, também sem brilho. Então, estamos falando de um treinador que treinou times grandes, né? Times de Série A, mas um treinador em baixa, que ficou todo o ano de 2020 fora do mercado. Esse é Zé Ricardo, que falou para o Vasco, não, obrigado. O Zé Ricardo não se convenceu, pelo que eu apurei, de que era uma proposta realmente concreta de trabalho, que ele pudesse fazer ali o que ele acredita que seria bom ou não, outra história. Mas o cara não se convenceu. Por quê? Como disse o Arnaldo, o que chamaram, na verdade, não era para desenvolver projeto nenhum, era para nem projeto nem projeto, era para ser bobeiro mesmo. Olha, tira o time da zona da confusão aqui, vamos que vamos. E o Zé Ricardo não quis, não sentiu firmeza, sendo que o Vasco vive uma transição política. Alexandre Campelo deixará nas próximas semanas a presidência e assume Jorge Salgado. E o Vasco tinha ali um cenário totalmente antagônico. De um lado, Levinciano, o candidato que queria trazer o Yaya Touré, lembra? Aquele vídeo do Touré. Primeiro o Touré, aí, tô chegando pro Vasco, beleza, maneiro e tal. Daqui a pouco o Touré, não vou mais não, vou ficar por aqui mesmo. Que foi uma coisa constrangedora, que envergonhou muitos vascaínos, porque virou meme. As outras torcidas ficaram tirando sarro da torcida do Vasco. E o cara nem presidente do Vasco ele era um candidato. Quer dizer, é meio ridículo isso, né? Até na época que cheguei a falar, eu falei, pô, mas você não pode sacanear um vascaíno porque um cara que é candidato ia trazer um jogador e vai trazer mais. O Vasco não foi atrás de ninguém, foi um candidato. O torcedor do outro vai que se dane, pô, eu vou aproveitar e vou tirar um sarro, porque foi realmente um negócio meio constrangedor. E o Touré não jogava, né? Porque até publiquei 300 e não sei quantos dias que não jogava bola. O cara tá nem muito afim, parecia. Até hoje está sumido, né? Acho que não está jogando até hoje. Enfim. E o Luxemburgo, quem foi atrás dele, além do Palmeiras, quando ele estava lá no Vasco? Teve várias propostas? Me parece que não. Então, assim, só o Luxemburgo que é o Vasco, só o Vasco que é o Luxemburgo. O ex-melhor técnico do Brasil em baixa, acho pouco provável que ele volte a ser, né? E um dos maiores clubes do Brasil também em baixa. O Vasco, como o Vasco é eterno, o Vasco vai se recuperar e voltará em algum momento a figurar entre os grandes, disso eu não tenho dúvida. De um jeito ou de outro, o Vasco vai ter que se recuperar. Tem muita torcida, um dia o Vasco se recupera. Quanto tempo vai levar, não sabemos. Agora, o Luxemburgo não, porque é um ser humano, então não é eterno. Ele dificilmente terá tempo na sua carreira para se reinventar, voltar a ser o melhor. Então, é um técnico na descendente, com poucas possibilidades dessa montanha-russa subir de novo, e o Vasco, que a gente não sabe quando vai subir. Parece que vai demorar. A tarefa dele não é difícil. Até escrevi no meu blog, publiquei agora cedinho, tirar o Vasco da zona da confusão é obrigação de Luxemburgo. Por quê? O Vasco está a um ponto de sair da zona do rebaixamento. O Bahia, como o Arnaldo destacou aqui no nosso final de ano, é o time que está no pior momento, é o da Fronteira, que está ali em 16º. O Bahia tem a pontuação do Vasco com um jogo a mais. Esse jogo a mais é contra o Palmeiras, mas o cenário ficou interessante para o Vasco. O Palmeiras fará 9 jogos em janeiro. E esse jogo é um jogo uma semana antes do confronto contra o Grêmio, já em fevereiro, abrindo Copa do Brasil em final. Então, esse Palmeiras que vai pegar o Vasco é um Palmeiras que estará certamente já pensando no Grêmio, na chance de ser campeão. São 2 jogos. Então, esse jogo com o Vasco é um jogo de cumprir tabela para o Palmeiras ali. Não vai ser um jogo decisivo. Pode poupar jogador, pode entrar em campo, não é campo mole, mas entra em campo mais, sem aquela empolgação, aquele interesse no jogo. Se o Palmeiras estivesse disputando o título brasileiro, estivesse na situação do São Paulo, do Flamengo, do Atlético, o Palmeiras não está. Ele vai estar mirando outra competição, podendo, inclusive, estar na Libertadores. E aí é mais uma outra competição importantíssima, desviando a atenção. Nesse cenário, a gente tem que pensar, até esse joguinho atrasado, dá para o Vasco se organizar e beliscar um pontinho, como tirou o ponto do São Paulo, com o Ricardo Sapinto no Morumbi. Então, é esse jogo. E mesmo que não seja desse jogo, é um ponto, gente. E até eu lembrei que em 2014, quando ele chegou ao Flamengo no lugar do Ney Franco, e aí acho que vem a grande contribuição do Luxemburgo em tempos recentes do futebol brasileiro, que são algumas tiradas, que são boas. Quando ele criou Zona da Confusão, né, que é uma expressão que eu acho maravilhosa, é muito que é bom. Zona Z4, Zona de Rebaixamento. Só fala isso, então, Zona da Confusão, e é mesmo, a confusão do cão, todo mundo quer sair dali, e é difícil de sair. E ele pegou o Flamengo na época em último lugar, vindo de uma goleada para o Internacional de 4-0, com o Ney Franco. Antes tinha perdido de 3-0 do Cruzeiro. Só massacre. O Flamengo ficou toda a Copa do Mundo de 14 com o Ney Franco treinando, quando voltou está pior. E ele chegou, ganhou do Botafogo, foram 5 jogos, 1 derrota, 4 vitórias. O Flamengo saiu do último lugar, foi parar em 14º em 5 rodadas.
Ele tirou da zona da confusão e aí ele falava que o time do Flamengo era o carregador de saco de cimento, que não podia esquecer que tinha que carregar o cimento. O time de operários, eu queria dizer. E era sensacional que ele estava em entrevista com um saco de cimento sobre a bancada, que era o parceiro do Flamengo na construção do CD, o Cimento Campeão, né? De uma empresa lá que era parceira do Flamengo. Então, esse cenário é maravilhoso. Eu até coloquei a foto lá no blog, recuperando a foto lá da época. É uma coisa maravilhosa. Essas tiradas são ótimas. Aí eu tenho que elogiar. Muito divertido. Mas a situação do Vasco não é divertida, mas também não é desesperadora, gente. O time do Vasco com o Ricardo Sapinto virou uma grande bagunça. Claro que é um absurdo não terem pago, parece que não pagaram, né? O português. Tem que pagar o salário do cara, óbvio. Mas o trabalho do Sapinto foi muito ruim. O legado do Sapinto é aquele visual meio doidão à beira do campo com aquele calção do jogador. É o único legado que ele deixou. É um técnico que ficava de calção ali, o que é muito mais adequado do que o terno no calor brasileiro, no calor do Rio de Janeiro, né? Mas foi embora sem deixar saudade, porque o trabalho dele foi fraco. E o Luxemburgo pode arrumar a casa, montar o timinho reativo, como era com o Ramon, como era com ele. Muita marcação, usando um outro jogador de velocidade e tal, se defende bem, é o que ele vai fazer. É o que vai fazer. E é o que tem que ser feito. Vai fazer o quê? Milagre nessa altura? Sabe fazer diferente? Também não sei se sabe fazer. Mas acho que ele vai tirar o time da zona do rebaixamento. Os amigos dele da imprensa dirão que ele fez um milagre, mas não será um milagre. É uma obrigação, gente. É um ponto. Estou falando do Vasco, porra. O Vasco é muito grande. O Vasco não consegue ter força para sair, para fazer um ponto e sair do rebaixamento. Tem que fazer. Tem que fazer. Então, acho que não é nada do outro mundo, mas vai haver uma supervalorização quando ele conseguir escapar. Difícil tirar o Botafogo, que é a missão que pegou o Barroca. Porque o time é pior, o time é inofensivo. Vimos isso no jogo contra o Corinthians. O Botafogo não consegue ameaçar o seu adversário, né? E estaria afundado ali. Parece não, é uma situação mais difícil. E isso mostra, inclusive, que o cenário para o Vasco não é tão difícil, porque se o time do Vasco não é bom, para as tradições vascaínas, o time do Vasco não é pior do que esses outros que estão na zona da confusão e nas imediações. Tem outros times até mais fracos, com elencos até inferiores. E o Vasco tem um goleador, coisa que o Botafogo não tem. Se o Cano fosse do Botafogo, uma daquelas jogadas ali contra o Corinthians talvez virasse gol. Se sobrar no pé dele, ele vai lá e guarda. O Botafogo nem isso tem, né? O Vasco agora também não tem mais o Ribamar, é verdade, mas tem o Cano. Qual?